O Fluminense entra em campo hoje com uma missão que parece simples, mas não é. Vencer o Mirassol, mesmo com um time alternativo, exige mais atenção do que muita gente imagina. O adversário está mal na tabela, mas isso não significa facilidade. Muito pelo contrário. É exatamente nesse tipo de jogo que o risco aparece. O Flu pensa na Libertadores, o Mirassol pensa em sobreviver no Brasileirão. E quando os dois lados entram com motivações tão diferentes, o jogo fica traiçoeiro. Na teoria, o Fluminense é favorito. Na prática, a rotação do elenco muda tudo. Um time mexido perde automatismo, perde encaixe e, às vezes, perde até confiança. O ponto central está atrás. A possível dupla Freitas e Ignacio é o maior motivo de preocupação. Isso não é exagero, é leitura de jogo. Na minha visão, essa é uma zaga que não transmite confiança. Isso não acontece por acaso. Quando um setor passa essa sensação, o adversário sente. Isso prova que Zubeldia precisa testar outras opções, porque jogo perigoso não perdoa erro simples. E erro simples contra um rival encurralado pode custar caro. O histórico recente entre os dois mostra equilíbrio. O Fluminense venceu no Maracanã por 1-0. O Mirassol venceu o Flu no primeiro turno por 2-1. Ou seja, não existe esse conforto de pensar que o jogo está ganho. O Mirassol já provou que sabe enfrentar o Fluminense. E tem outro detalhe tão importante. O time paulista vem pressionado na tabela. E time pressionado costuma entrar em campo com mais coragem. Isso é sério. Porque o Fluminense pode até ter mais qualidade. Mas qualidade sem concentração vira problema. Se o Flu deixar o jogo correr, o Mirassol cresce. Se o meio-campo não encaixar, a defesa fica exposta. E se a defesa ficar exposta, a partida muda de cara. O Fluminense precisa controlar o ritmo, precisa não oferecer transição, precisa jogar com inteligência e, principalmente, precisa começar bem. Um início ruim muda o ambiente inteiro. O torcedor sente, o time sente e o banco sente também. Essa é a parte mais delicada, porque o Flu ainda tem o compromisso da Libertadores logo adiante. Então existe o risco de entrar dividido. E quando o foco divide, a atenção cai. Quando a atenção cai, o erro aparece. E quando o erro aparece, o jogo complica. Isso não faz sentido à primeira vista. Como um time que briga no alto da tabela pode entrar em campo tão desconfiado? Mas até você entender o peso da maratona, a resposta aparece. O calendário explica muita coisa. Não explica tudo. Mas explica o bastante para deixar claro por que esse jogo tem armadilha. O Fluminense está em posição melhor no Brasileirão. Está em terceiro, com campanha forte. Mas isso não dá licença para relaxar. Pelo contrário, time grande é cobrado justamente porque a margem de erro é menor. O Mirassol, por sua vez, está em situação ruim no campeonato. Mas isso pode ser uma vantagem emocional. Quem está apertado costuma jogar sem medo. E esse é o tipo de cenário que exige maturidade. O Flu não pode entrar achando que vai ganhar no nome. Vai precisar ganhar na organização. Vai precisar ganhar na concentração. Vai precisar ganhar na experiência. A pressão aumenta porque muita gente já olha para a zaga e vê problema. E quando a torcida perde a confiança em um setor, o debate cresce rápido. Na minha opinião, Zubeldia tem a obrigação de mexer nesse setor quando percebe fragilidade. Repetir a mesma dupla sem convicção pode custar pontos importantes. E aqui está outro ponto que merece atenção. O Fluminense não pode confundir favoritismo com tranquilidade. Favoritismo só serve se virar controle. Se não virar controle, vira cobrança. O jogo de hoje pode ser aquele que parece pequeno, mas que define muito. Porque confirma força, ou expõe falhas. Se o Flu vencer bem, ótimo. Mostra que sabe rodar elenco e manter padrão. Se vencer sofrendo, acende um alerta. Porque o resultado ajuda, mas a dúvida continua. E se tropeçar, o debate vai direto para as escolhas da defesa e para a leitura de Zubeldia. Então a pressão está montada. Um rival que precisa pontuar. Um Fluminense que quer poupar. E uma zaga que ainda não gera segurança. Esse é o tipo de jogo que separa o time maduro do time vacilante. Agora a pergunta é simples. O Fluminense vai confirmar a força ou vai abrir espaço para a preocupação?